preparar uma palavra de ensino. Então vamos servir a Deus, amém, irmãos? O apóstolo, ele orienta a igreja dizendo, né, que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Ou seja, cada um tem uma parte para fazer na obra de Deus. Então, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 6 versos. Hebreus, capítulo de número 11, para nossa breve reflexão. Hebreus, capítulo 11, cuja epígrafe diz que a natureza da fé e os exemplos da fé tirados do Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Todos os irmãos acharam? Então vamos ler. Os irmãos acompanhem, por favor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Os irmãos tomem assento, por favor. Nós já oramos, né? E é um texto, irmãos, muito conhecido. Para quem gosta de sermão temático, né? A fé é um tema bem propício para se argumentar. Propício, porém difícil. Porque quando nós falamos de fé, a gente precisa entender, irmãos, 2 detalhes principais. Primeiro, a fé teórica e, em segundo lugar, a fé praticante. Inclusive, com relação a esse tipo de fé, Jesus disse que, aliás, é o tipo de fé que agrada a Jesus. É a fé que você pratica ela. Os irmãos vão de convir comigo que a gente está vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Eu ouvia esses dias um pregador, ele pregou no Ministério do Belém ali, numa reunião de obreiro, dizendo que nós somos a pior geração de fé dos dias atuais. Fiquei pensando, esse camarada parece que não está com juízo bom não, né? Pregar numa reunião tão importante que nem aquela, né? Mas eu entendo, irmãos, que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente é habilitado, né? Estimulado de forma ousada a pregar o que Deus manda, né? E não aquilo que muitas das vezes as pessoas querem ouvir. Porque a fé teórica, o diabo também tem ela. Tiago, escrevendo a sua epístola, no capítulo 2, verso 19, ele argumenta dizendo: tens tu fé? Tens tu fé? Ele diz: o que adianta? O diabo também crê. E ele se estremece. Ou seja, o diabo, ele acredita. Ele acredita na fé.
Porém, é uma fé teórica, ele não coloca em prática. Ele faz de tudo e de todas as formas para desconstruir a autêntica e original fé. Ou seja, a gente vive num ambiente hoje muito difícil. É uma pressão terrível. Aqueles que querem professar uma fé autêntica e verdadeira estão sofrendo. Estão sofrendo. Porque não é fácil testemunharmos do amor de Cristo, nos tornarmos como referência. É difícil, porém não é impossível. E é isso que o escritor aqui no capítulo 11, ele escreve para nós. Ele faz menção de referências do Antigo Testamento. E por que ele faz? Essa epístola aqui, irmãos, a gente já estudou ela na escola bíblica, e a natureza dela é de caráter edificatório, exortativo, mas também de consolação. Essa comunidade aqui, ou igreja, como a gente fala, era uma comunidade de judeus tradicionais que viviam num ambiente legal ou da lei, que viviam muitos e muitos anos. E agora eles estão aceitando o testemunho de Jesus. Ou seja, o sumo sacerdote que veio para mudar, para quebrar paradigmas, ou seja, mudar regras. Porque quando a gente olha o discurso de João Batista, por exemplo, a gente vê bem claro, né, que a lei e os profetas foram até João. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então Jesus ele está entrando na história. Porque conforme diz aqui a epístola no 13, verso 8, Jesus Cristo ele é antes, ele é hoje e ele é eternamente. Ou seja, Jesus sempre existiu. Então Jesus ele entra na história com um propósito, com uma finalidade de resgatar a espiritualidade do seu povo. João ele diz, né, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, olha que coisa linda, irmão, mas a todos que o receberem, ele deu-lhes o poder. Então Jesus aqui, ele é um sumo sacerdote que está entrando na história. E esses crentes dessa comunidade, judeus, eles acreditaram e se converteram ao cristianismo. Agora imagine só, irmãos, que problema que eles estão arrumando. Não é, Francel? Você vive em um contexto de mais ou menos 2.500 anos, guiado pela lei, obedecendo a lei, se é que eles obedeciam. E agora eles saem desse contexto para viver a graça, ou seja, viver o novo. Então, segundo diz alguns comentaristas, isso era demais para a cabeça de um judeu que vivia debaixo de um jugo muito pesado, que nem os seus líderes conseguiam suportar. Mas eles estão tentando. Eles estão tentando. Mas devido à pressão da sociedade ou do tradicionalismo, alguns estão regressando à antiga fé. Ou seja, eles estão deixando a graça e estão retornando para o tradicionalismo da lei, para o legalismo. E a gente, quando observa essa epístola aqui como um todo, a gente, no mínimo, vai sentir misericórdia daquelas pessoas. Porque eles tiveram uma oportunidade de viver o novo, mas estão rejeitando o novo. Estão rejeitando. Mas por que estão rejeitando o novo? Se eles tinham o livro da lei, os salmos e os profetas em mente, mas por que eles estão desacreditando? É a pressão. A circunstância religiosa e social e legal da sociedade judaica está pressionando aquele povo, ou aqueles crentes.
E eles estão deixando a graça. Estão voltando para os rudimentos, ou seja, a antiga aliança, para a lei. É como se você estivesse andando num carro novo, deixando um carro novo, 0 km, todo confortável, e voltando para o antigo. Para o desconforto, né? Para a incerteza, para a manutenção cara. É isso que está acontecendo aqui. Então, quando Paulo escreve essa epístola, eu quero crer que foi Paulo, embora alguns ignorem, mas todo o contexto aqui aponta para Paulo. Tá? Então vamos conjecturar aqui, eu não vou me acovardar. Com toda certeza foi Paulo que escreveu essa epístola. Então no capítulo 2, eu gostaria que os irmãos olhassem aí, por favor, para a gente entender o que está sendo lido aqui no verso 11, o verso 1. O apóstolo está preocupado com essa dissidência, com esse tipo de fé que eles praticam intelectualmente. Ou seja, é aquela fé superficial e natural. E não uma fé espiritual, que justamente é o contexto da graça, né, que vai exigir que a fé agora, ela muda o nosso comportamento. Porque agora nós estamos em Cristo. E as coisas agora se tornaram novinhas em folha. O apóstolo escreve isso à comunidade cristã de Corinto, no capítulo 5, verso 17. Ele diz, quem está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas velhas, se passaram. Tudo se fez novo. Então a gente entende o quê? Agora é novidade de vida. Então quando Paulo vê essa dissidência, esse acovardamento, ele se preocupa. E ele escreve a doutrina, ele escreve o conselho, ele escreve exortando em amor. Olha o que ele diz aí, olha. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então Paulo começa aqui, de forma carinhosa, a orientar. Porque grande parte desses judeus, eles estão desviando da fé e voltando para o judaísmo. Há de se entender que a pressão é grande, irmão. Porque muitas das vezes a gente questiona de forma crítica, mas não procura entender o contexto familiar ou social como um todo. A gente viveu isso aqui no século XIX, no início da fé pentecostal. A perseguição era enorme por parte da igreja com relação aos protestantes. No Nordeste, por exemplo, a perseguição era tanta que os governantes faziam vista grossa. Não, a religião oficial é o catolicismo. Isso é tradicional. É tradicional. Não vamos trocar o que está já continuado através dos séculos e tradicional para essas coisas novas, não. Isso aí é heresia. Os veículos de mídia não informavam o que acontecia, mas a história registra que muitos crentes, eles foram martirizados. Claro que uma ala sucumbia, né, voltava, mas outra não, outra sustentava verdadeiramente a fé. Sou crente. Aceitei Jesus, eu estou vivendo o novo agora. O velho ficou para trás. Mas a pressão continuava. Porque imagina os irmãos, quando a gente observa as cartas, principalmente a Epístola aos Gálatas, essa perseguição ela é tão ferrenha, irmãos, que em todos os lugares, todas as comunidades cristãs, os judaizantes, eles mandam representantes. Eles mandam representantes. Porque eles não querem perder os seus membros, os seus fiéis. Paulo se preocupa. E ele recomenda a eles, olha, portanto agora. Agora. Então isso entende o que, irmãos? O agora. O ontem e o hoje. O ontem passou. E hoje agora é novidade de vida. Paulo tenta orientar os irmãos com relação ao comportamento deles. Jesus é o novo sacerdote.
Interessante que quando a gente lê o Salmo 110, verso 4, isso era de profundo conhecimento daqueles crentes ou cristãos, judeus. Eles eram hábeis na lei. E eu estava meditando esses dias no Salmo 110, verso 4, cuja informação diz que Jesus, ele era da linhagem de Melquisedeque. Da linhagem de Melquisedeque. Sumo sacerdote eterno. E Jesus está exercendo o seu sacerdócio aqui e eles não entenderam. Ou se entenderam, não quiseram aceitar. Porque quando a gente lê o Evangelho de João, ali tem um registro muito importante. Jesus está pregando o seu Evangelho e Nicodemos, que é um doutor da lei, um entendido das Escrituras, ele vai ter com Jesus de noite. E o argumento de Nicodemos é: bem sei que tu és mestre vindo de Deus. Então ele concordava. Mas está vindo à noite. Por quê, irmãos? Porque a pressão é grande. A pressão é grande. A tradição, ela é muito forte. E ela não abre espaço para o novo, embora eles conhecessem a verdade, que Jesus era verdadeiro. Mas eles não queriam abrir a mão. É interessante que Jesus faz um apelo, né? No final do relato de Lucas, no capítulo 24, 44, Lucas vai dizer, ó, este é aquele que estava escrito na lei, no Salmo e nos profetas. E às vezes eu fico pensando, falei, Senhor, tem misericórdia. Eles não estavam conseguindo vencer as provações e as perseguições. Estavam voltando para trás. Quem sabe, nesta noite aqui, não é o caso de alguns irmãos que passam por provações, que passam por dificuldades, talvez perseguições, quem sabe? E você já lampejou na mente, ó, vou desistir. Eu vou voltar atrás, porque lá era bem melhor. Lá pelo menos eu era feliz. Mas o Espírito do Senhor, ele diz para você nesta noite, não volte. Não volte. Mas persista, continue. Porque quem te chamou foi o Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. E Ele tem uma obra para realizar na sua vida. Quer você acredite ou não. O Senhor te chamou. Então segura a pressão. Aguenta a pressão. Mantenha as suas estruturas. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quem nos chamou foi Deus. Esta é a mensagem para alguns irmãos aqui nesta noite. Aguenta a pressão, irmão. Não se deixe levar pela depressão. Expulse o sentimento de suicídio da sua vida. Expulse o sentimento de derrota. Porque quem chamou você foi o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, convém nos atentar. Olha, mas prestar atenção. Prestar atenção. Por que está vindo toda essa pressão na minha vida? Ou para quê? O que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Ou o que eu deixei de fazer? Para quê? Ah, é o diabo. Nem sempre, irmãos, é o diabo. Nem sempre é o diabo. Às vezes é o próprio Deus. Permitindo essa circunstância para medir a sua estrutura. Para te amadurecer. Mas você quer voltar para trás. No Nordeste, tem um animal que ele gosta de voltar para trás. É o bode, né? O bode, ele dá amarrada para trás. Para ele poder dar um passo, ele dá 3, 4 para trás. Isso aí chama-se marrada. Irmãos, não volte para trás. Persista na fé. Adquira a convicção interior, porque quem te chamou foi o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus, irmãos, ele é o sumo sacerdote eterno, que não é da linhagem dos levitas. Eu estudava isso, e eu falei, mas como pode? Como pode? Todo sacerdote, ele era da linhagem dos levitas. Todo sacerdote, mas Jesus não. O texto de Hebreus, abram a Bíblia, por favor. Hebreus 7.
A gente vai ler o verso... Vamos ler do 10, 11 e 12. Que diz assim, irmãos, olha... Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele e o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outros sacerdotes, que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Isso aqui, irmãos, é Deus que faz essas coisas. É Deus que faz essas coisas. Dando sequência aí no verso 12, Paulo ele deixa bem claro. Porque a pressão, a influência do sumo sacerdote Anás e Caifás na hora era muito forte. Era muito forte naquela época. Agora olha o que ele diz aí, para que eles entendessem, iluminassem o entendimento deles. Verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aqui está explicado, né? Porque Jesus, ele é profeta, sumo sacerdote. Eles não estavam entendendo. E Jesus era antes, mas ele entrou na história. Ele se fez carne. E eles não estavam entendendo, mas nem com todos aqueles sinais, irmão. Eles não estavam entendendo. Nicodemos, ele falou assim, eu bem sei que tu és mestre. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for de Deus. Aleluia. Então, irmão, vamos entender. Sacerdote vem, sacerdote vai. Muda sacerdote, muda-se as leis. A gente precisa compreender isso, viu? Nós fomos chamados. Então precisamos ter os nossos lombos largo. Porque Deus, ele atua como ele quer, ele faz como ele quer. Eu li o Salmo 105 esses dias, ou melhor, 105. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, por favor. Os irmãos vão ver a soberania de Deus. Eu acho lindo isso. Salmo 105, o verso 15, né? Verso 20. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo o Senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda. Não, não é isso aqui não. Acho que é o 115. Vamos ver o 115, irmão. É que Deus muda o coração de Faraó. Falar de improviso assim é meio ruim, mas eu creio que os irmãos estão entendendo a mensagem. Verso 25. Salmo 105, verso 25. Olha o que diz aí, irmão. Olha. Mudou o coração deles para que aborrecesse o seu povo, para que tratassem astutamente os seus servos. Enviou Moisés o seu servo e Arão a quem escolher. Ou seja, esse texto aqui fala do povo que esteve durante 450 anos no Egito, e eles estavam debaixo do chicote. Deus usa Moisés e Arão, tira eles de lá. Mas durante a caminhada, Deus muda o coração de Faraó. Não deixa o povo ir. E a gente fica assim meio confuso. Deus muda assim, irmão? Deus muda. Para tratar com o povo. Para tratar com o seu povo. Para ver a fé. Então, alguém se estimula, acreditando, e alguém se desestimula, negando a fé, voltando para trás. Mas a verdade, irmãos, aqui ele mostra o que? A soberania de Deus. Ele mostra que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas que estão acontecendo, ou de bom ou de ruim. Eu preciso entender essa verdade. Ah, irmão Valdir, mas isso está meio confuso na minha mente. Não. Romanos 8, 28, o que diz? Tudo contribui para quem? Para os que são chamados, né? Pelo decreto
divino, mas para aqueles que foram chamados. Então, nesta noite, o que eu quero dizer, irmão? Você está chorando? Dá glória a Deus. Está sorrindo? Glorifica a Deus. Mas entenda que o dia bom ele vem e o dia mau também ele vem. Tenha fé. Louvado seja o nome de Jesus. Então, voltando aqui, irmãos, para o nosso texto de Hebreus, no capítulo 11, ele está falando da fé. Não a fé teórica, mas a fé autêntica e verdadeira. A fé que você acredita. A fé que você acredita. Vamos usar como exemplo aí, por favor, Gênesis, capítulo de número 5. Eu amo esse texto, irmãos. O verso 18 a 24. Vamos ler aí, por favor. O que é uma fé, irmãos? Realizadora. Em que circunstância estava esse homem? Nós estamos falando de Enoque, tá? 5 do verso 18 ao 24. Diz assim, olha. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora, qual era o ambiente em que Enoque andou com Deus? Qual era esse ambiente? Qual era esse ambiente, irmão? Vamos ler aí Gênesis 6, do verso 5 ao 8. Que diz assim, olha, e viu o Senhor, olha o ambiente, irmão. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse era o ambiente de maldade. Ambiente de maldade. Dissolutamente a fé já não existia mais. Mas esse homem aqui, ele tem uma postura que serve como referencial. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele coloca ele na galeria como testemunha. Testemunha. Para aqueles crentes judaizantes. Olha para o ambiente que viveu Noé. Era mau. Circunstância negativa. Mas esse homem, ele tem uma atitude e uma motivação que é invejável. É invejável. O que aconteceu com ele, irmão? O verso 6 diz que o Senhor chegou a se arrepender. É uma linguagem, figura de linguagem, que Deus não se arrepende. Deus faz e a gente obedece. Antropomorfismo. É uma figura de linguagem. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha o ambiente, irmãos. Mas olha só que coisa linda. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Qual é o ambiente que você está vivendo, irmão? Talvez você está vivendo um ambiente infernal. Né? Pressão de todos os lados. O inimigo soprando nos seus ouvidos. Volta para trás, não vale a pena. Volta para trás, abandona tudo. O Espírito do Senhor nessa noite, ele diz, não faça. Prossiga. Porque a fé que você professa, você não está vendo agora. Mas futuramente você vai ver. E vai dizer, valeu a pena. Você vai dizer, obrigado, Senhor, por me capacitar e me estimular. Valeu a pena, obrigado, Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Noé foi ricamente recompensado. Deus revela o seu plano para ele.
Dá um mapa para ele. Faz uma arca, Noé. Porque é isso que é vindo. Todo o final da carne, toda a carne vai perecer. E Noé acredita. E segundo diz a tradição teológica, irmão, ele sofreu, viu? Porque até então não chovia. A terra era regada por um vapor que sobe da terra. Que sobe. E ele continuou dando as marteladas. Continuou dando as marteladas. E avisando do dilúvio. Olha que loucura. E a zombaria era total, o escárnio, o menosprezo, o desdém, mas ele continuou. Aleluia. Irmão, que Deus nos conceda dessa graça, dessa virtude, desse estímulo. Porque a gente vive num contexto, irmãos, onde a gente precisa aprender a amar. Mas é difícil, porque nós somos natureza carnal. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Às vezes a gente olha o estereótipo e não procura olhar a verdade oculta que está rodeando ou permeando o estereótipo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10 ao 18 da epístola, ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as hostes, os dominadores, os demônios, nas regiões celestiais. Então começa na mente a nossa batalha. Começa na mente. E se a gente não vigiar, a gente acaba sucumbindo e cedendo à pressão. Esta é uma verdade. Por isso que Paulo, no capítulo 11, ele escreve, olha, ele fala sobre a natureza da fé, que é autêntica e verdadeira em Cristo. Deus nos chamou. O verso 3 do capítulo 12 da Epístola aos Romanos, Paulo fala que para cada um de nós foi dada uma partícula, ou seja, uma medida de fé. Então eu preciso me exercitar nessa fé, Franciel. Mas não é fácil. Falar é fácil, né? Teoria, né? Agora vamos nos exercitar. Aleluia. Vamos nos exercitar, irmãos, com essa fé. Olhando o tete a tete ao irmão e suportando. Quando eu li esse texto, que é recomendado pelo apóstolo São Paulo, no capítulo 4. Vamos ler aí, irmãos, para a gente finalizar. Do capítulo 4, Efésios 4. Efésios 4. E o verso 2. Diz assim o texto, olha. Com toda humildade e mansidão. Então aqui, irmãos, são duas virtudes cristãs que Jesus exteriorizava elas durante seu ministério. Duas virtudes maravilhosas. Humildade e mansidão. Aí a outra, longanimidade, ou seja, paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ah, irmão, eu preciso ser sincero e fiel para falar para os irmãos. Eu não posso ser mentiroso. Eu falei, Senhor, está difícil. Está difícil para mim, Senhor. Quer dizer que eu tenho que carregar nas costas. É isso que o texto está dizendo. Eu falei, Senhor, eu não... Olha, irmão, eu vou confessar, eu não vou levar ninguém nas costas, não. Mas é isso que a palavra está dizendo. Se for preciso, leva nas costas. Suportando uns aos outros. A minha esposa, ela disse uma frase esses dias e é verdade. Tem hora, irmãos, que a gente está com os patos vá. Quem não já viveu essa pressão? Quer dizer, ó, sai de perto. Já levanta assim, né? Por mais espirituais que a gente queira ser, tem dias que a gente já levanta assim. Hoje eu estou com os patos vá, não fala não. Fica lá, alto lá, né? É assim, irmãos. Mas o mandamento do Senhor qual que é? Suportando-vos uns aos outros em amor. Não tem para onde correr, irmão. E eu finalizo aqui essa exposição dizendo: a igreja, ela é o mistério divino que esteve oculto antes da fundação dos séculos. Efésios 3:10. Mas nesses tempos presentes, Deus revelou, Deus chamou um povo. Chamou da onde? Das trevas.
do mundo para o reino do Filho do seu amor. Um povo que tem que ter um comportamento agora diferente. É ir contra a pressão. É ir contra a pressão. Já viu aquele ditado? Eu não vou com a cara desse irmão. Mas tolera, irmão. Você não é obrigado mesmo, hein, não. Mas tolera. Respeita. Porque eu vou falar, irmão, o ser humano é problema, hein? Só Jesus mesmo para nos amar, né? Só Jesus. Então é uma virtude, irmão. Você pode não gostar, mas você é obrigado a tolerar, porque Jesus morreu. Jesus derramou o seu sangue por ele, por mim. Você é obrigado, é o seu dever. É fácil? Falar é fácil. Agora vamos viver. Porque a comunidade cristã, ela não é uma comunidade de pessoas perfeitas. Mas a Bíblia está dizendo, é uma comunidade de amor. Amém, irmãos? Qual é a fé que nós professamos? Teórica ou é a prática? Jesus falou assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Eita, irmão. Nós confessamos uma fé pentecostal. Eu tolero. Tem alguém que faz aviãozinho, sapatinho aqui, sapatinho ali, sabe, estrelinha de fogo, já viu? Eu tolero. Mas o ser cheio do Espírito, a fé que o Senhor quer de nós, sabe qual que é? É essa, mansidão, longanimidade e suportar. Suportar, e se for o caso, carrega nas costas. É. Porque o pentecostal, ele inverte um valor, irmão, que às vezes eu fico falando, meu Deus, não é possível, essa igreja se comporta assim. Só que eu não posso falar, eu não sou o pastor da igreja. Eu tenho que tolerar. Já viu? Confunde, né? Ser cheio do Espírito é você ter longanimidade, humildade, amor, caridade, paz, gozo, temperança. Falar língua eu falo também. Aliás, existe uma recomendação aqui, mas é outro assunto, tá? Com relação aos dons. Tá? Você pode falar língua, você pode profetizar, mas tudo com ordem e com decência. Irmãos, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu espero que o Espírito tenha edificado a tua vida. Se exortou, é porque Ele te ama, tá? Se Ele te consolou, é porque você está precisando, tá? Mas essa é uma verdade, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 12, Paulo escreve 1 e 2, né? Ele diz que a gente está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então a gente precisa deixar os embaraços e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Quem são essas testemunhas? São os ícones do Antigo Testamento. Abraão, Noé. Quem mais? Jacó, José, Ruth. Bom, Raabe. Imagine, se a gente for falar aqui dessas pessoas, a gente fica até meia-noite aqui. Mas não é essa a proposta. A proposta é uma exortação de amor. Tá? Lembre-se de uma coisa, irmão. Não há mal que dure eternamente, nem bem que dure para sempre. Em nossas vidas, há estações, tudo passa. Tudo passa, em nome de Jesus, amém, irmão? Tudo vai passar. Eu sei que essa luta um dia vai passar. Então vamos ficar firmes em nome de Jesus, amém, irmão? Deus nos chamou para prestarmos um serviço para Ele aqui nessa comunidade. Eu estava lá na congregação cristã. Eu vou confessar esse pecado, eu amo aquela obra. Mas Deus bradou e falou assim, eu não te quero aqui. Eu era um dissidente da Assembleia. Você está dando risada, Marla? É verdade, mas é a pressão. Não aguentei a pressão, irmão. Falei, vou embora. Eu vou me aliviar. Mas Deus bradou, eu respirar. Deus bradou, falou, volta, eu te quero lá. Certo? Reposição. Irmãos, os irmãos entenderam a palavra, irmão? Amém? Então, que Deus continue abençoando grandemente os irmãos e vamos ficar firmes. Tá? Que nem o João Teimoso, né? Tem aquele bonequinho que você dá uma porrada nele, aí ele cai, né? Aí você vira as costas e ele tá de pé de novo, né?
É isso que a gente precisa, irmão. Oi. Não, é os ícones da fé. São eles, a galeria. Por isso que Paulo relacionou a galeria da fé. Tem 11 aqui, 11. Tá bom? Irmãos, quem não participou da ceia, a irmã trouxe, né, irmã? Tá aqui, ó. O irmão pode servir a ceia, irmão? Pode ser? Acho que tem a irmã Leda e quem mais? O irmão, o servo de Deus ali, o irmão Oziel. Amém, Oziel? Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar aqui o presbítero Weber, para ele estar fazendo essa oração final e também nos abençoando com a bênção apostólica, amém? Os trabalhos seguem normais. Quer ministrar logo a ceia ou você quer que ore depois? Quer fazer logo a ceia? Quer lá? Pode ser. Aqui mesmo. Amém? Ele vai ministrar a ceia rapidinho. Amém. Distribui o kit lá, ô Fran, por favor. Amém. Consigo ler, será ainda? Glória. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus o Cristo, grato a Ti, Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra, Senhor, ministrada, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Aonde, papai, veio enfatizar, Senhor, que não importa qual seja o cenário, qual seja a circunstância, a nossa fé, Senhor Jesus Cristo, ela está em Ti, Senhor. Não andamos por vista, andamos por fé, porque sabemos, Senhor, que o dono da fé está vivo e está em nosso meio. Então continua, Senhor, a abençoar, papai, a Tua igreja, abençoar o Teu povo, Senhor. Também, ó Pai amado, pedimos a Ti, Senhor, pela vida, Pai amado, deste casal, a nossa irmã Leda, o seu esposo, o irmão Rosiel, o qual estava de viagem, o qual o Senhor levou, trouxe de volta, e nesta noite, Senhor, participará do Teu corpo e do Teu sangue, para a glória e louvor do Seu nome. Amém, amém? 1 Coríntios 11, amém? E vamos ganhar um tempo aqui, amém, queridos? E 24. E tendo dado graça ao partiu e disse, isto é o meu corpo tido por vós, amém? Pode pegar o pão, amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, te damos graças, papai, pelo Teu corpo, Pai amado, imolado, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, para a remissão, papai, dos nossos pecados. Senhor, agora, papai, o Teu filho e a Tua filha, Senhor, participa, o papai amado, Pai querido, deste ato simbólico em memória de Ti, Senhor. E queremos rogar a Ti que o Senhor continue com as Tuas estendidas, papai, se porventura o Senhor não vier, papai, que eles possam estar firmes, Senhor, para participar, papai, da Sua mesa, para a glória do Teu nome. Amém, amém? Por semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Pode tomar o cálice. Senhor, te damos graça, Pai amado, por este suco de uva, Senhor, a qual representa, Senhor, o Teu sangue vertido na cruz do Calvário. E cremos, Pai amado, que no Teu sangue há poder, Senhor. Se porventura, papai, houver, Senhor, alguma enfermidade, Senhor, no corpo do Teu filho e da Tua filha, Pai, coloca uma gota do Teu sangue e repreende, Senhor, toda a enfermidade. Coloca, papai, da Tua graça, coloca, papai, do Teu amor, para a glória e para louvor do Seu nome. Amém. Amém, queridos? Nosso pastor Valdir, nosso pastor Valdir já deu os anúncios, querido. Amanhã, quarta-feira, tem oração. E na quinta-feira, às 19h30, o nosso culto com o círculo de oração, com a direção das nossas irmãs. Amém, querido? Levanta as tuas mãos, querido. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo,
e as todas as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça para todo sempre. Onde você estiver podendo, diga amém. Amém. Chegou o Benetosse, o xarope com a confiança Benegripe. É tosse, Benetosse. E havia, de fato, uma mesa estabelecida entre INCRA, Suzano e o Movimento Sem Terra. Acontece que quando chegou o governo Bolsonaro, os acordos os quais a Suzano havia feito nessa mesa de negociação, ela passou a descumprir. E, portanto, houve esse movimento por parte do MST nesse ano, como uma forma de pressão para que a Suzano faça a sua parte nesse acordo que havia sido estabelecido. Houve invasões contra a Suzano como forma de pressão. Gente, numa mesa de negociação, você não comete um crime como forma de pressão. Pelo amor de Deus, só o que me faltava. Não, agora eu vou invadir determinado prédio, determinada fazenda como uma forma de pressão para negociarem comigo. Mas alguns que têm mandato aqui exploram a miséria alheia também. Fazem hipocrisia. Olha lá, tá interrompendo. Você fala assim que a gente está interrompendo. Agora o senhor acha mesmo não é que vai me interromper por a ética vezes certinha. eu não vou responder. Vocês são invasores de propriedade. Você se manipula a pobreza dos outros. De novo. Tá bom. Um dos primeiros pontos que precisam ser desmistificados aqui nessa CPI é de que só há invasão de terra improdutiva, só há invasão de terra que não cumpre com a sua função social. Primeiro ponto, que eu repito a exaustão: mesmo que uma terra não esteja cumprindo a sua função social, não é papel de um movimento privado definir se aquela terra está ou não está cumprindo a sua função social, porque o intérprete legítimo da Constituição não é um movimento privado. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que há invasão, sim, de terra produtiva e pior, você vê uma entrevista do invasor na frente da propriedade dizendo que a propriedade é improdutiva, enquanto a silvicultura é derrubada atrás dele no meio da entrevista. E ele ainda diz que aquela propriedade está sendo invadida por cometer crimes ambientais. Mais uma vez, não é papel de um movimento privado definir se uma propriedade está cometendo crime ambiental ou se não está cometendo crime ambiental. Virou o que? Gotham agora? Cada um vai lá e faz a sua fiscalização, a justiça com as próprias mãos? Não é assim que funciona. Mas para além disso, a propriedade em questão, e a gente está falando aqui de um convite de uma vítima, era uma propriedade de silvicultura de floresta plantada e que, portanto, sequestra carbono, tem um impacto ambiental positivo, foi premiado internacionalmente pela sua responsabilidade social, ou seja, os funcionários são bem tratados, ganham bem, elogiam a empresa, ambiental, ou seja,
sequestra carbono, traz benefício ao meio ambiente e não há nenhum desmatamento ilegal, pelo contrário, você tem floresta plantada, repetindo, e em terceiro ponto, governamental, ou seja, a agenda